Acho que o Célio não tá aí para passar no vestibular. Então, estou contando aí com o Felipe e com o Arthur. Tem alguém aí? Pode falar um okzinho, ver se está me escutando. Ok, tá escutando, né? O Lucas vai estar entrando aí agora. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar e dar sequência no que estávamos falando na última aula, né? Na semana passada, tá entrando aí mais gente, né? O Arthur, o Lucas, o Felipe. A galera tá acabando a aula do Guilherme. Sério, quando é assim, eu já começo o conteúdo ou eu espero a galera terminar de entrar? Maria Vitória está entrando aí também. O Emerson, a Isabela. Então, fechou. Célio deu o sinal verde lá, Daniele também, tá aí, Yamar. Gente, muito boa tarde para todos vocês. Na verdade, já é o começo da noite, né? Um finzinho da tarde. Gente, muito bom tê-los de novo aqui comigo, para a gente poder trabalhar mais uns conceitos químicos, né? Deve ter acabado agora a aula do Guilherme, a aula de matemática, né? O cara é sensacional, Guilherme, né? Um cara muito paciente, muito calmo, muito coleguinha meu. A gente joga bola todo sábado de manhã, antes da pandemia, né? Antes do problema. E a gente via ele pegar na bola de uma forma diferente. O cara é diferenciado. Mariana também, Célia, tá todo mundo aí, gente? Vamos lá, vamos com tudo, hein? Onde que a gente estava na aula passada? Perceba comigo que na aula passada a gente estava lá trabalhando os ácidos carboxílicos, né? A gente estava trabalhando justamente essa galerinha aí. Aí eu trabalhei alguns conceitos com vocês. Trabalhei o conceito do que é uma carbonila, do que é uma hidroxila. Depois falei o conceito ácido e básico, né? Na verdade, principalmente o conceito ácido, que é relacionado aí à liberação de H+ em meio aquoso. E aí, eu fui trabalhando algumas outras coisinhas com vocês. Trabalhei a questão do pH, mostrei para vocês algumas coisinhas. Falei do café, né, velho? Olha só, o ácido cafeico, e ele tem um sabor disfarçado pela cafeína. Falando nisso, ó, toma um cafezinho aí, é hora de você dar um golinho. Você já dá aquela acordada na aula. Então tá aqui, ó, o pH do café é ácido, mas o sabor é amargo. Por quê? Porque ácidos têm sabores azedos e bases têm sabores amargos. A cafeína, ela é básica e ela consegue ter um sabor mais forte do que o ácido. Então acontece esse disfarce aí. Falei para vocês da formiga vermelha, né? Falei para vocês de onde era extraído o ácido fórmico, e é por isso que leva esse nome, da formiga. Nós temos o ácido acético, que é utilizado ali em uso doméstico, né? Tanto vinagre quanto vinho. E eu descobri recentemente que o vinagre tem vários usos, inclusive tem gente que lava a cabeça com vinagre, né? Eu não sabia desses usos, né? Tem gente que lava a casa, lava tudo aí com vinagre. Eu tô de cara coberto nos últimos dias. Falei também sobre o ácido butírico, que é o ácido lá da manteiga, causa um odor característico quando a manteiga vence, né? É justamente esse ácido aí que é impregnado. Falei do ácido valérico. O ácido valérico é o ácido do chulé, né? Causado ali pelo chulézinho. E aí, quando você está com um bom tempo, né? Com aquela meia, aquele tênis, você está produzindo muito esse ácido aí. Falei das classificações, né? Se eu não me engano, acho que a gente encerrou aqui na semana passada. Se eu estiver errado, você me corrija aí, por favor, tá bom? Nós temos aqui um ácido, né? Um fenol, mas nós temos um ácido aromático, só que aqui essa função é um éster, que é coisa que a gente ainda vai ver. Aqui embaixo, nós temos um ácido alifático, só que é um ácido alifático saturado. O que é um ácido saturado? É aquele que só tem ligações simples entre carbonos. Além do mais, ele é monocarboxilado, né? Você consegue perceber que ele só tem uma carboxila. Então, ele é monocarboxilado e assim a gente pode classificar. Esse outro ácido aqui da direita, esse tem duas carboxilas. Então, eu posso falar que ele é um ácido dicarboxilado insaturado. Por quê? Porque além dele ter duas carboxilas,
ele possui uma dupla entre carbonos, causando, então, uma coisinha que a gente considera um ácido dicarboxilado, porque são duas carboxilas, e possui uma insaturação. Então, é bom a gente lembrar o seguinte, todas as vezes que há repetição dentro da química orgânica, a gente usa os prefixos de tri, tetra, penta e por aí vai. Nesse caso aqui, a gente está usando o di porque são duas carboxilas, trazendo então para a gente essa ideia de repetição. Embaixo é uma cadeia muito parecida. A diferença aqui é só de dois hidrogênios. Nós temos aqui CH, né? CH aqui e aqui CH2. E aqui também CH2. A diferença de uma cadeia para outra são de apenas dois hidrogênios. E essa diferença é causada pela saturação dessa cadeia e da insaturação da outra. Veja que esse ácido ele é dicarboxilado, mas ele é saturado. E aí a minha pergunta para você é, ou então que você deveria fazer para mim é o seguinte: professor, mas tem uma ligação dupla entre carbono e o oxigênio aqui. Por que que isso não é insaturação? Por que que isso não é insaturação? E aí, o que você acha? Yamar falou, parece o aldeído. Parece mesmo, Yamar. Parece mesmo, porque isso aqui é uma carbonila, né? Só que é uma carbonila que está ligada a hidrogênio. Se fosse só hidrogênio, seria um aldeído. Mas como nós temos aqui o oxigênio, né, que é uma hidroxila, nós temos um ácido carboxílico. Beleza? Mas a minha pergunta para você é, por que temos ligação dupla aqui, mas não é considerado um ácido insaturado? O Emerson está falando o seguinte, ó, porque a insaturação só é insaturação quando a ligação dupla está entre carbonos. E o Lucas Rafael falou assim, porque não está entre carbonos, é exatamente isso, galera. Fico muito feliz porque vocês estão ficcionados nessa matéria, tá bom? Vocês estão conseguindo preencher certinho essas respostas. Insaturação é só quando há uma ligação dupla entre carbonos ou tripla entre carbonos. Quando é uma dupla entre um carbono e um outro elemento, pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio, pode ser o enxofre, pode ser o fósforo, pode ser qualquer elemento. Isso vai ocasionar para a gente não uma insaturação, e sim um grupo funcional. Então a gente vai ter uma função chamada orgânica, que é o caso que está acontecendo aqui. Função orgânica chamada carboxila. Tá bom? Posso passar para frente? Essas classificações vocês conseguem compreender facilmente? Ou alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Pode seguir? Gente, lembre de me dar aquele ok só para eu saber o feedback, tá bom? Só para quando vocês não falam nada, eu penso que eu estou falando sozinho, eu fico imaginando que não tem ninguém do outro lado, né? Agora, pira só, velho, o principal slide da aula de hoje provavelmente é esse, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente tem uma ideia de polaridade. E essa polaridade está justamente vinculada à sua carboxila. Por quê? Porque o oxigênio, ele é muito eletronegativo. Então, eu quero que você perceba isso. Muita eletronegatividade num lugar só. Sendo que aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu voltar aqui, porque aí você vai conseguir ver. Ó, essa carboxila aqui, ó, velho, olha o tanto de oxigênio que tem aqui. Olha a diferença de eletronegatividade presente nessa região da estrutura, fazendo com que a densidade de elétrons esteja localizada aqui. E quando eu falo densidade de elétrons, são a aglomeração dos elétrons. Quer dizer que aqui, ó, nessa região, nós temos um aglomerado de elétrons muito grande, fazendo com que essa região seja polar. Então, olha só, entre oxigênio e hidrogênio, há uma diferença muito grande de eletronegatividade. Entre oxigênio e carbono, também. Entre essa carbonila aqui, o oxigênio também fornece uma diferença de eletronegatividade grande. Então, essa região da substância, ela é polar. Agora, imagina quando eu tenho um ácido dicarboxilado, ó, que é esse caso aqui, ó. Por exemplo, essa estrutura aqui, ó, ela tem polaridade nas duas extremidades, fornecendo, então, para a gente uma solubilidade maior dessa estrutura. Então, quando eu tenho o ácido dicarboxilado, ele é um tricarboxilado,
ele é mais solúvel ainda do que o dicarboxilado e do que o monocarboxilado. Tudo vai depender das regiões eletronegativas dentro da estrutura. Então, você lembra que quanto mais diferença de polaridade em uma determinada região, maior vai ser a solubilidade das substâncias naquele momento. Tudo bem? Então, a gente vai falar o seguinte, ó. Os ácidos carboxílicos são considerados levemente polares. Por quê? Porque eles são solúveis. Mas eles não são totalmente solúveis. Tudo vai depender do número de carbonos. Por quê, velho? Porque o número de carbonos está diretamente relacionado a isso, a perda de polaridade. Então, eu quero que você imagine aqui o seguinte, ó. Se eu tenho um ácido carboxílico aqui, ó, que eu estou desenhando, esse ácido carboxílico, ele é muito polar nessa região. Então, ele é muito polar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui a região legal para a gente poder conseguir visualizar. Essa região aqui, ele é muito polar. E isso, essa polaridade, afeta o segundo carbono, né? O primeiro carbono, o segundo carbono e o terceiro carbono. Então, é como se essa região ela fosse alcançada. É como se ela estivesse fazendo parte. É como se ela fosse afetada. O resto da estrutura, ela não é afetada. E se você perceber bem, ela é formada apenas por uma parte hidrocarbônica que preenche apenas com carbonos e hidrogênios. Então, essa parte da estrutura, ela se torna uma coisinha chamada de insolúvel. Então, os ácidos, eles vão ser solúveis até uma determinada quantidade de carbonos. Eles vão se tornar insolúveis a partir do aumento dessa cadeia, a quantidade de carbonos presentes nessa estrutura. Esse processo, essa força de polaridade que ela vai sendo dissipada na estrutura, que ela vai se perdendo na estrutura, isso é chamado de efeito indutivo, tá bom? O efeito indutivo presente nessa estrutura é causada principalmente porque a eletronegatividade ela vai se perdendo. É como se a gente desse um murro numa parede e essa parede ela dissipasse a sua força. Não é a parede inteira que vai receber essa força, é só aquela localidade. Então, o resto da força vai sendo dissipada. A polaridade da cadeia ela é trazida principalmente nessa região e depois ela vai sendo dissipada no meio da estrutura. Tá aí tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Beleza. Além do mais, nós temos aqui chamados de ácidos graxos. Nós temos uma coisinha chamada ácidos graxos. E os ácidos graxos, eles são ácidos monocarboxilados, tá bom? Ou seja, só podem ter uma carboxila e tem que ter mais do que 3 carbonos, né? Mais. Ou seja, a partir de 4 carbonos, tá bom? Então, sendo ácidos monocarboxilados, eles não são solúveis em meio aquoso. É só você lembrar do quê? Só você lembrar lá da manteiga, né? Lembra que eu falei para vocês? Ó, o ácido butírico é o primeiro ácido graxo, porque ele tem 4 carbonos. Lembra da manteiga? Que você vai lembrar que a manteiga ela não é solúvel em meio aquoso. Ela é como se fosse uma gordura, né? Então, a gente tem aqui justamente o primeiro ácido não solúvel em meio aquoso. Então, esses ácidos são chamados de ácidos graxos. E ácidos graxos, eles têm uma lipofilia. Eles apresentam uma coisinha chamada de lipofilia, que é afinidade, né? Filia, afinidade. Lipídios, afinidade com a gordura, tá bom? Então, é isso que vai ser relacionado. Agora, o ácido fórmico, que é aquele de um carbono, o ácido acético de 2 carbonos, eles são totalmente solúveis em meio aquoso. Tanto é que a gente tem um vinagre lá, né? O vinagre é o ácido acético solubilizado em meio aquoso. E o ácido propanóico é aquele de 3 carbonos, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui embaixo, ó, é o ácido propanóico, é o ácido de 3 carbonos. Próprio porque são 3, né? Então, nós temos 1, 2, 3 carbonos. Esse aqui, ele é parcialmente solúvel. Como assim parcialmente solúvel? Ele apresenta uma solubilidade parcial e a gente consegue ver isso quando a gente vê uma turvidez na água, tá bom? Por exemplo, quando a água está turva, né, a gente consegue colocar, por exemplo, o ácido propanóico, ele vai se solubilizar quando a água estiver em repouso. Ele vai apresentar apenas uma única fase.
Quando você mexe ali naquele meio, você vai conseguir ver uma turbidez. Parece que a água vai ficar meio embaçada. Então, isso mostra a solubilidade parcial dessa substância. Beleza, galerinha? Tá aí tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Uai, não tá passando aqui? Galera, não tá passando aqui não, hein? Pera aí, deixa eu passar aqui o slide certinho. Aí, passou. Galera, alguém já foi no zoológico? Vocês já foram no zoológico? Fala aí comigo. Quem não foi no zoológico ainda, aqui em Goiânia? Tem alguém que não foi no zoológico aqui de Goiânia? Se você não foi, vá, tá bom? É um programa muito bom e barato, né? Você vai pagar ali, acho que R$ 5 para entrar, né? Você pode ficar ali o dia todo. É muito bom, você fica chupando picolé o dia todo ali no meio. Mas é nóis. Deixa eu falar um negocinho para vocês. Eu fui lá esse ano com a minha esposa. Minha esposa, ela nunca tinha ido aí, ainda, né? Lá no zoológico, aqui de Goiânia, né? Porque ela é de Rio Verde. E aí, o que acontece? A gente chegou lá nas cabrinhas para a gente ver. A gente viu as cabrinhas lá e um cheiro muito forte. Que cheiro forte era esse? Era justamente esse ácido aqui, ó, chamado de ácido cáprico. O ácido cáprico é um ácido de 10 carbonos. Você consegue perceber que a gente tem aqui sempre cheiros fortes, né, dos ácidos, são cheiros irritantes e trazem para a gente uma irritação no olfato. E as cabrinhas, elas liberam isso muito facilmente. Mas o foco aqui não é só o cheiro, né? Você tem aqui um ácido monocarboxilado, e esse ácido monocarboxilado, ele tem 10 carbonos na sua estrutura. Se são 10 carbonos na sua estrutura, esse aqui é um ácido graxo. Ele não é solúvel em meio aquoso. Você produz outro ácido graxo além do valérico, né? Que você produz aquele ácido pentanóico, que é o de 5 carbonos, no pé. Quando você fica um tempo sem tomar banho, você forma uma coisinha chamada de sebo, né? Sebo aqui, principalmente nas articulações. Quando você olha as articulações, tal, tem um sebinho ali, que lá é um ácido carboxílico de 29 carbonos, de 26 a 29 carbonos. Olha que louco. Por que eles não são solúveis? Porque as carboxilas, elas se enrolam uma na outra, fornecendo então como se fosse um caracol. Nós temos aqui, ó, a carboxila, e a cadeia vai se enrolando uma na outra, enrolando e protegendo a carboxila, fazendo com que ela não interaja com o meio aquoso. E aí o que interage com a água é justamente a substância da parte hidrocarbônica, e aí não promove a solubilização. Então, a partir de 4 carbonos, isso é gerado. E aí a gente consegue ver justamente aqui um ácido monocarboxilado que tem uma estrutura aqui formando um caracol. É a mesma coisa que está acontecendo com esse ácido aqui, ó, o ácido de cima, o ácido de baixo, como ele realmente é. Porque a gente fica desenhando só retinho, né, bonitinho, os carboninhos, mas a gente tem que olhar realmente como ele está se comportando. À minha esquerda, o Lucas está perguntando, professor, então os cheiros ruins do nosso corpo têm a ver com ácidos carboxílicos, que são resultantes da deterioração de moléculas sebosas? Lucas, algumas sim, tá bom? Tá bom? Nem sempre os odores do seu corpo são responsáveis por ácidos carboxílicos. Às vezes são por bactérias, né? Às vezes, por exemplo, as axilas, você passa um desodorante que ele é alcoólico, normalmente, né? Para poder matar as bactérias. O álcool entra na bactéria e retira a água da bactéria e a bactéria morre desidratada. Então, nós temos aí algumas coisinhas, além de ácidos carboxílicos, que podem trazer também um odor para o nosso corpo. Tudo bem? Aqui à minha esquerda, galera, nós temos uma coisinha chamada de oleína, né? Ou então ácido oleico. Esse você vê muito lá no supermercado na forma
Quanto menor a acidez do azeite, melhor ele é, né? Depois que você casa, não sei se alguém aí já é casado, mas a gente tem um costume de quando a gente casa, a gente se torna um pouquinho mais velho, né? Então a gente quer ficar mais dentro de casa, começa a dormir cedo, a gente fica no supermercado olhando o rótulo dos alimentos, principalmente o azeite, aí eu fico olhando lá o índice de acidez, tudo mais certinho, para saber se é correspondente, se é bom, se vai fazer bem para a gente, né? Então nós temos aqui o ácido oleico. O ácido oleico, ele é um dos ácidos graxos que é responsável por um certo tipo de gordura. Essa aqui é considerada uma gordura, né? É um ácido, mas é considerada uma gordura porque ela é lipofílica, ela tem afinidade muito grande com a gordura. Ela é chamada de ômega 9. Apesar de ela ser necessária para o nosso corpo, você não pode ficar consumindo isso em grandes quantidades, né? E ele é chamado de ômega 9 porque a insaturação está lá no carbono 9. Você vai contar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre conta o menor, né? É sempre o menor número. Então tá entre o 9 e o 10, a gente conta ali a insaturação no carbono 9. Então a gente fala que o ácido oleico, ele é visto ali, ele é encontrado na forma de ômega 9. Existe o ômega 6, existe o ômega 3, existem vários tipos de substância para a gente determinar isso aí. Beleza, galera? Alguma pergunta? Seria genética a questão das axilas, pois coreanos não possuem esse problema. Não sei, Daniela, não sei se é genética, tá? Tem gente que tem capacidade de transpirar mais, ou então de proliferar mais facilmente as bactérias, mas eu não sei se isso é genético, tá bom? Talvez o professor de biologia poderia te explicar melhor essa situação, tá bom? Beleza? Eu nem sabia que os coreanos não tinham esse problema. Agora, olha só, a nomenclatura dos ácidos, né? Eu coloquei aqui do lado uma foto do Pedro Ítalo, né? Vocês estão vendo aí, né? Ó, oi, que é o Pedro Ítalo aí, né? Pedro Ítalo, velho, esses dias para trás eu vi uma foto dele que eu falei assim, velho, você deu conta de engordar mais do que eu, velho. O cara, ele tá extremamente obeso. Ele não passa numa porta. Vou falar para você, se as aulas voltarem hoje, ele não entra naquela porta lá do planeta. Ele não dá conta. Mas é nóis, velho. Depois vocês falam isso pra ele, tá? Fala assim, ô, o Pavanelli falou que você tá gordo demais, você não entra na porta. Realmente, viu, velho? Ô, o Pedro Ítalo tá demais. O que o Pedro Ítalo faz? Oico, né? Que é justamente o sufixo da nomenclatura dos ácidos. E aí a gente tem que colocar o nome ácido antes. Se você reparar bem, o ácido metanóico, ele começa aqui, ó, sempre com a palavrinha ácido. Isso é uma determinação. Daí o PAC, tá? Você sempre tem que começar com a palavrinha ácido. Sempre tem que começar com a palavrinha ácido. O tempo todo. Não pode mudar. Etanóico, ou então apenas etanóico, você vai fazer errado. Tá bom? Você precisa colocar a palavrinha ácido antes. Então, essa é a primeira parte para a gente dar nome aos ácidos. E aí, a gente tem que saber que o carbono da carbonila é sempre o carbono mais importante. É esse carboninho bem aqui, ó. Ele sempre vai ser o carbono 1. Aqui também, ó, carbono 1, carbono 2. Sempre o carbono carbonílico, né, ou carboxílico, sempre vai ser o carbono número 1. Perceba comigo o seguinte, se a função é importante, se é muito importante, imagina o carbono que está participando da função. A gente chama ele de carbono funcional. Esse carboninho aqui, ele participa da função orgânica. Ele que faz o elo de ligação entre o oxigênio da carbonila e o oxigênio da hidroxila. Então, isso acontece a partir desse carbono que é chamado de carbono funcional. Então, ele sempre vai ser o carbono número 1, independente de qualquer coisa. Ele vai ser sempre o carbono número 1. Então, conta 1, 2. A gente tem um ácido aqui, et, porque são 2 carbonos. Amplo, porque a ligação é simples. E oico, porque nós temos aqui justamente um ácido carboxílico. Agora vamos fazer uns mais complexos, né? Porque esse aqui é muito fácil. Vamos fazer uns mais complexos aqui para a gente continuar os nossos estudos. Perceba que aqui, ó, carbono, 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 né? E aí, olha só, velho. Se eu chamar esse aqui de 1, esse aqui vai ser o 2
esse aqui vai ser o 3, esse aqui vai ser o 4. Se você quiser fazer a contagem ao contrário, você pode também. Você pode chamar esse aqui de baixo de 1 e os outros, consequentemente. As posições serão as mesmas. E aí você percebe um nome legal aqui, ó. Começou com ácido, but, porque são 4 carbonos, 2 em, porque a ligação dupla está entre o 2 e o 3, 1,4 dioico. Perceba que eu coloquei esse di, ó. Por que esse di? Porque são duas carboxilas. Cada carboxila é um oico, né? E quando a gente coloca uma repetição, a gente precisa colocar o di, porque o di significa que há repetição de alguma coisa dentro da estrutura. Então, por isso fica 1,4 dioico, que nós temos duas carboxilas. Quando a gente olha para essa cadeia aqui embaixo, olha aqui que legal. Nós temos um ácido carboxílico ligado a um anel aromático chamado de benzeno. Então, vai ficar ácido benzoico. Muito simples, né? E aqui à minha direita, você vai reparar que nós temos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. E esse aqui, ó, é uma ramificação. Os outros ainda não tinham ramificação, né? Mas esse aqui agora tem. Então, pira só, vai ficar ácido 3-metil, porque nós temos um metil no carbono 3, pentanóico. Pente, porque nós temos 5 carbonos, am, porque a ligação é simples entre eles, e óico, porque nós temos um ácido carboxílico. Como ele é monocarboxilado, você não precisa colocar pentamonóico, né? Você não precisa colocar isso. Mas você pode colocar apenas o óico. Alguma dúvida, galera? Fala comigo aí. Beleza. Então, travou, né, gente? Tinha travado? Tinha travado aí? Beleza, ó. Então, a única coisa que eu falei é o seguinte. Então, já que não tem dúvida, vamos fazer isso aqui, ó. Faz aí para mim. Vê se você dá conta. Professor, mas você fez os fáceis, vai deixar o difícil pra gente. Esse não é difícil, tá? Faz aí, tenta fazer sozinho. Quando você faz isso, eu só vou ligar a luz aqui, porque tá ficando muito escuro. Vai lá, e aí? Como é que ficou aí? Como é que fica o nome? Alguém? Alguém tá fazendo? Gente, fala comigo aí. Tem alguém fazendo?
Daniela, que migué que você tá dando aí, hein? Isso é migué, hein? Vamos lá. Vamos fazer aqui para a gente... Professor, Oi. seria ácido 4-dietil 8-etil decanoico? Fala de novo para mim, por favor. Deixa eu memorizar aqui. Ácido 4-dietil 8-etil decanoico. Emerson, você ficou assim, ó. Bateu assim, tá batendo nas duas traves e quase entrou. Vamos ver aqui o processo, tá? Mas ficou muito bom, tá? Ficou muito bom mesmo. Certeza que numa resposta com um gabarito lá, ele pode te guiar melhor, você conseguiria acertar facilmente. Nós temos cadeia principal, né, começando ali. E aqui, ó, nós vamos colocando os nossos carboninhos, né? Aqui é a cadeia principal. Onde a gente começa aqui, ó, no carbono 1. Aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Nós temos 10 carboninhos na cadeia principal. Então, beleza. Desses 10 carboninhos, eu tenho ramificação etil, que é a ramificação de 2 carbonos. E aqui também nós temos a ramificação etil, que também é de 2 carbonos. Aqui nós temos a ramificação metil. E aí, olha só. O que é o nome, né? O nome seria ácido 4,4. Esse que foi o negócio aqui, ó, o Emerson. Ó, o 4,4. Porque você tinha colocado apenas 4, né? Ácido 4 dietil, 8-metil, decanoico. Aí a gente tem que colocar ácido 4,4, porque eu tenho duas ramificações do carbono 4. 8-metil, decanoico. Apesar da cadeia ser grande, o nome não é muito difícil, né? A Gabi falou que são 9 carbonos na cadeia principal. Gabi, quando a gente achar uma cadeia maior, a gente opta por ela, tá bom? Então, no caso aqui, foram 10 carbonos. Eu consegui achar 10 carbonos na cadeia principal. Beleza, Gabi? Tudo bem? Galera, então eu vou mandar esses slides para vocês, né? Eu vou mandar esses slides para vocês poderem estudar neles, né? E aí fazer alguns exercícios aqui e a gente conseguir ter um aprendizado melhor e mais satisfatório dentro do nosso conhecimento químico. Beleza? No mais, ó, um grande fim de semana para todos vocês, que vocês possam aproveitar, curtir, descansar. E agora, acabando a nossa aula, né, daqui 6 minutos, a gente vai estar numa live, eu e o Arthur, tá bom? A gente vai estar numa live agora pelo YouTube. Eu vou passar o link aqui para vocês, se quiserem, vocês poderem ver exatamente lá nossa live agora, que a gente vai estar à disposição. A gente vai estar resolvendo 6 exercícios de soluções, tá? A gente pegou 6 exercícios do Enem e a gente vai trabalhar soluções com vocês. Beleza? Físico-química. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Lembrando que hoje é dia de maldade, né? Sexta-feira, sextou, dia de maldade, dia de bater aquele pastel na feira, tomar uma garapa. É nóis, gente. Aquele abraço para vocês, que Deus abençoe, tamo junto. Satisfação estar com vocês novamente. Valeu!